Fala turma, beleza com vocês? Na aula de hoje eu vou resolver algumas questões relacionadas a raciocínio lógico. Vocês pediram nos comentários, então a partir de agora eu vou gravar sucessivas aulas envolvendo raciocínio lógico e vou colocar numa playlist para que vocês tenham mais facilidade de encontrar a aula, tá bom? Então se você não é inscrito no meu canal, então se inscreva, clique, compartilhe e leve para um máximo de pessoas essa aula bem legal. Vamos lá? Vamos para a primeira questão. Presta bastante atenção, foi uma questão pedida por vocês. Se tenho 3 gatos, vendo 2, ganhei mais 6. Com quantos fiquei? A primeira coisa que você deve parar para poder perceber é em relação a esse verbo. Lembre-se que existem algumas palavras que eles têm um significado diferente. A palavra é a mesma, mas o significado às vezes eles mudam dependendo do contexto, ou às vezes dependendo até mesmo de uma vírgula. E é o que acontece nessa questão e muita gente erra. Se tenho 3 gatos vendo 2, o que significa? Que 3 gatos conseguem observar mais 2 gatos. Mas se eu tivesse uma vírgula aqui, ó, se tenho 3 gatos, vírgula, vendo 2. O que significa? Que se tivesse essa vírgula aqui, eu tenho 3 gatos, porém eu vendi 2 gatos. Então, por conta de uma vírgula, acaba mudando o contexto da minha questão. Mas nesse caso não existe a vírgula. Então, se tenho 3 gatos, vendo. Esse vendo vem do verbo ver. E como é que isso se refletiria na questão? É bem simples. Preste atenção. Eu tenho aqui o gato 1, o gato 2 e o gato 3. Ele diz o seguinte, se tem 3 gatos, vendo 2. Então vamos dizer que o gato 1, ele vê o gato 2 e ele vê o gato 3. A mesma coisa vai acontecer com o gato 2. Ele vai ver o 3 e ele vai ver o 1. E que vai acontecer que o 3 vai ver o 1 e que o 3 vai ver o 2. E é o que acontece. Cada gato consegue observar 2 gatos. Então, como não tem a vírgula, como eu interpretaria isso? Se eu tenho 3 gatos, então eu tenho 3 gatos. E ele diz o seguinte, ganhei mais 6. Então, eu tenho 3 mais 6. Somando 3 mais 6, eu tenho 9. Então, das minhas alternativas, a letra correta é a letra B. Vamos para mais uma questão. Então, segunda questão. É mais uma questão de raciocínio. Também foi pedido bastante a explicação dessa questão. Pessoal, questão de raciocínio lógico, às vezes parece ser bem na cara, ou às vezes a interpretação ela está de acordo com algum tipo de sequência, né? Então, a ideia dessa questão é justamente você ter uma noção e colocar você para raciocinar e ver que tipo de sequência a gente tem para resolver esse tipo de questão. Se Ana é bondosa, Cris é dedicada e Bia é calma, então Lisa é legal, genial, amável ou mimosa. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma comparação. Eu tenho aqui, ele está dizendo o seguinte, que Ana é bondosa, Cris é dedicada. Eu quero saber o seguinte, se Bia é calma, Lisa é o quê? Ana para bondosa, se vocês observarem, Ana começa com a letra A e bondosa com a letra B. Na ordem alfabética, eu tenho uma sequência A, B. Aqui, Cris e dedicada. Cris, letra C. Dedicada, letra D. Eu também tenho uma sequência, C para D. Bia é calma. B para C também. O que eu vou fazer então com Lisa? Eu vou procurar saber qual é a sequência. Lisa começa com a letra L. Na minha sequência do alfabeto, depois da L, eu tenho a letra M. Então, dentre as minhas opções, a única que consta como a letra D é mimosa. Então, Lisa é mimosa. Uma questão bem prática, mas que exige raciocínio. Vamos para a próxima questão. Vamos agora para a terceira questão. Muita atenção aqui, porque é uma questão que muita gente também erra. Pessoal, chata, lata, nata. Qual é a sequência, qual é a lógica dessas palavras? Eu preciso descobrir, né? Se é data, prata, gata ou beata.
Lembra que eu falei na primeira questão? A gente precisa entender nessas questões o que é que está sendo detectado, o que é que está sendo pedido. Eu falo para vocês sempre de uma sequência. Vocês têm que estar sempre antenados a uma sequência lógica. Prestem bem atenção. Vamos pegar um exemplo. Olhando essas três palavras aqui, eu consigo detectar que eu tenho duas vogais e duas vogais. Se eu fosse analisar a quantidade de vogais e fosse aqui olhar nas minhas opções, o que eu consigo detectar? Essa palavra aqui, data, tem duas vogais, prata tem duas vogais, gata também, no caso de beata tem três, então não poderia ser a ideia de mesma quantidade de vogais, então isso aí já estaria descartado. Vamos para uma outra forma de tentar descobrir. Vamos observar a quantidade de letras, para ver se também bate. Aqui nesse caso de chato eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, né? Aqui 1, 2, 3, 4 letras e aqui 1, 2, 3, 4 letras. Se vocês observarem essa sequência aí, ela também não tem lógica, porque 5, 4, 4 eu não tenho nenhuma alternativa dessa que se enquadre nessa quantidade de letras. Então essa também não seria a opção para a gente conseguir achar a questão verdadeira, a alternativa verdadeira. A gente vai para aquele mesmo modelo que eu ensinei na primeira questão. Vamos pegar uma sequência de quê? Sequência das letras, né? Então eu tenho chata, lata e nata. Se vocês observarem, chata começa com a letra C, lata com a letra L e nata com a letra N. Vamos observar que CLN existe uma sequência. Se você pegar as letras do alfabeto, elas estão exatamente em uma sequência. O C vem primeiro, depois o L, depois o N. Mas e aí? O que eu vou fazer para conseguir detectar qual dessas palavras é a minha correta? Se vocês observarem a letra A, a gente vai analisar uma por uma. Ela começa com a letra D. A letra D, ela vai vir depois de C. Seria C, D. Só que eu teria que pegar uma sequência dessa palavra daqui. Eu teria que pegar alguma palavra que viesse após, para continuar a sequência. Como D vem depois de C, data não poderia ser, tá? Vamos pegar prata. Prata, ela começa com a letra P. Na minha sequência, o P vai ficar após o N, não é isso? N, N, M, N, O, P. Então vai vir o O e vai vir o P. Na sequência, eu continuo com uma sequência correta. Vamos guardar aqui a letra B. Vamos pegar a palavra gata. Gata começa com a letra G, né? A letra G também vai ficar depois do D e antes do L. E a gente tem a palavra beata. Beata seria no início aqui, começando com a letra B. Então ele não alcançaria a sequência que eu quero. Então, dentre essas opções, dessas alternativas, a única que consegue me dar uma sequência é a letra P. Porque colocando C, L, N na minha sequência, a próxima letra ela vai ser P. Então, a minha alternativa correta é a letra B. Vamos para mais uma questão. Bom, pessoal, vamos para mais uma questão. E olha, essa questão aqui ela é bem legal. Presta atenção. Tatiana comprou 35 picolés para comer com suas 4 filhas. Que horas são? Que questão estranha é essa, mas eu vou mostrar para vocês que tem uma lógica em cima disso aqui. Pessoal, vamos interpretar. Presta atenção. Tatiana comprou 35 picolés para comer com suas 4 filhas. A primeira coisa que a gente deve notar é o seguinte. Esses picolés que Tatiana comprou para as filhas, lembre-se que ela não comprou para apenas as filhas comerem. Ela comprou e ela também faz parte, ela também vai se beneficiar desses picolés. Então, Tatiana comprou 3 picolés para comer com suas filhas. Eu vi algumas resoluções, algumas pessoas mandaram para mim resolução sem entender o porquê e fizeram armar a ideia, a lógica, sem incluir a Tatiana. Ela é incluída nessa questão porque ela vai comer o picolé lá com as filhas. Então, se eu tenho 4 filhas, com ela são 5. Então, como é que eu vou organizar isso aqui? São
35 picolés para 5 pessoas, tá bom? Pessoal, presta atenção. Se eu falo assim, 35 para 5, eu posso representar assim, ó, tem 35 para as, vamos chamar assim, para as 5. 35 para as 5, se eu for olhar na parte de tempo, de horas, muita gente foi o que aconteceu. Chegou aqui e observou a letra D, 16 e 25, porque faltam 35 aqui. Se você for olhar de uma forma mais rápida, faltam realmente 35 para chegar a 5 horas. Porém, tem um detalhe. Aqui eu não tenho 5 horas, né? No caso, eu teria que ter 17 horas. Eu tenho 16 horas, né? Seria 4 e 25, mas aqui seria o período da tarde, 16 e 25. Então, essa opção aqui, ela já estaria descartada. Por quê? Porque eu tenho aqui o número 5, né? Eu não tenho aqui o número 17. Então, a letra D, que foi onde a maioria das pessoas marcaram, já estaria errado. O que a gente vai fazer aqui? A gente pode representar isso aqui da seguinte forma. 35 sobre 5. Isso aqui se torna uma fração. E o que é uma fração? Uma fração é uma divisão. Vocês vão dividir sempre o de cima pelo de baixo, ou o numerador pelo denominador. Nesse caso aqui, galera, eu posso simplificar pelo número 5. Por que eu posso simplificar por 5? Porque 5 é fator comum tanto para o numerador quanto o denominador. E quando eu falo em simplificação, eu falo em divisão. Então, 35 dividido por 5 dá 7 e 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu vou representar assim, ó, 7 para 1. Agora, depois de ter feito essa simplificação, eu venho para minhas alternativas e vou observar se existe alguma opção que eu possa fazer essa conexão. Lembrando que a letra D já está descartada, então a gente só teria a letra A, B e C. 7 para 1, faltam 7 minutos para 1 hora, que seria da manhã. Então, nas minhas opções, 3 e 25 não tem nada a ver, porque eu quero para 1, 12 e 53, cuidado, porque faltaria 7 também para chegar, só que eu quero 1 hora, seria 1 hora da manhã, né? Aqui seria 1 hora da tarde, então tome cuidado, não seja a letra C. Então eu tenho como resposta a letra B, porque realmente faltam 7 minutos para chegar a 1 hora. E se você gostou desse conteúdo, clique, comente, coloque as suas dúvidas, coloque os seus resultados também para que eu possa ver e também comentar tudo que você colocar lá. Vamos para uma próxima questão. E vamos para mais uma questão. Atenção aqui também. Se Silvia tem um coelho e Mara tem uma vaca, quem será o dono da ovelha? Eu venho falando para vocês desde o início dessa aula que a gente, para resolver esse tipo de questões, a gente precisa saber de uma sequência. A gente imagina sempre uma sequência. E eu digo para vocês, fiquem atentos ao número de letras, ao número de vogais e ao número de consoantes. Essas três coisas, elas sempre vão estar girando dentro da questão. E aí você vai fazer o quê? O primeiro passo que você vai fazer é uma associação. A gente vai associar. Silvia tem um coelho, então a gente vai ter uma associação de Silvia com um coelho. A gente vai ter Mara com uma vaca e a gente quer saber quem é o dono da ovelha. Qual a sugestão que eu passo para vocês nessa questão? A gente pode começar contando a quantidade de letras que a gente tem, né? Então, vamos lá. Silvia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem aqui 6 letras. Vamos para coelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também ele tem 6. Então, existe uma conexão entre a quantidade de letras. Bora pegar Mara e vaca. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Também existe uma conexão com a quantidade de letras. Como eu quero saber quem é o dono da ovelha, a gente também vai procurar saber a quantidade de letras. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Então a gente sabe que ovelha são 6 letras. Então o que é que a gente vai fazer? Dentro das minhas opções eu vou procurar aquela palavra que possui também 6 letras. Dentro das minhas palavras, a única que contém 6 letras é a palavra, o nome Renata, né? Então Renata é a dona da ovelha. Vamos para mais uma questão. Vamos lá então para mais uma questão de raciocínio. Se Helena bebe leite e Luana bebe água, então quem bebe vinho? Pessoal, segue aquela mesma regra que eu expliquei. Coloquem para observar o número de consoantes, número de vogais e o número de letras. A questão vai estar sempre envolvendo uma situação como essa. A mais comum seria o número de letras. Então a gente vai focar nessa questão com o número de letras. Então, vamos fazer agora a associação. Helena bebe leite. Luana bebe água. Vamos lá. Helena, vamos ver quantas letras possui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente tem 6 letras, não é isso? E leite, 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos uma quantidade de letras para Helena e uma quantidade de letras para leite. Agora vamos ver Luana. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 5 letras e vamos ver agora quantas letras nós temos em água. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 letras. Então, quem é que bebe vinho? Eu não sei, aqui nessa questão, quem é que bebe vinho. Mas eu sei que a quantidade de letras, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem 5 letras para vinho. Eu preciso descobrir quem é esse valor aqui, né? De quem é que bebe. Se é Ana, Felipe, Jéssica ou Gael. Então, vamos fazer uma associação. Prestem bem atenção. Eu tenho um número aqui que ele está decrescendo. E olhe, de 6 para 5, de 5 para 4. O que está acontecendo aqui? Para poder eu chegar a esse número maior, o número 5 precisou somar mais 1. Então, eu tenho aqui o 5 mais 1, não é isso? Esse 5 mais 1 para chegar ao 6. A mesma coisa vai acontecer aqui. O 4 para chegar ao 5, eu vou ter o 4 mais 1. Então, 4 mais 1, eu chego ao 5. Então, o que eu vou fazer na minha última linha? Eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou pegar o 5 e vou somar mais 1. 5 mais 1, então, para eu chegar a esse número aqui, 5 mais 1, 6. Então, eu descobri qual é, né, a quantidade de letras que eu vou ter para poder achar uma das minhas alternativas. Então, esse nome ele tem que conter 6 letras. Dentro das minhas opções, a única que consegue ter 6 letras é a letra B, que é Felipe. Vamos para mais uma questão. Vamos para mais uma questão de raciocínio lógico. O que é que diz a questão? Se lanchei abacaxi e almocei abacate, então eu jantei banana, macarrão, couve ou cenoura. Vamos seguir sempre o mesmo passo que eu ensinei a vocês, né? A gente vai sempre observar, né, a questão do número de letras, os números de sílabas, os números de vogais e fazer uma conexão. Como eu digo para vocês, o mais que a gente mais tem é a questão do número de letras. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Ele está dizendo o seguinte: se lanchei abacaxi, então lanchei está ligado ao abacaxi, almocei está ligado ao abacate, eu quero saber o que foi que eu jantei. Vamos fazer pela questão do número de letras. Então a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente vai ter aqui 7. Vamos agora para abacaxi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teremos 7 também. Olha a conexão entre os dois. Almocei abacate. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Então, a gente vai ter uma conexão também de 7 com 7. Agora, vamos jantei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai ter aqui 6 letras. Então, o que é que a gente vai fazer? Dentro das minhas opções, qual delas também possui 6 letras? Então, observando aqui,
Aqui possui ser letras, é a letra A, que significa banana. Então, se você gostou desse conteúdo, passe esse conteúdo para mais pessoas, curta, comente, coloque as suas opiniões, peça também as sugestões de aulas que vocês tanto querem que eu gravo para vocês. Então, valeu, grande abraço.